dia! Começamos agora mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estaremos falando hoje sobre um assunto interessantíssimo, dando continuidade a todo o assunto que nós estamos falando todos os dias aqui, às 10 horas da manhã. Olha só, Fábio Murat, um grande amigo, seja muito bem-vindo, Fábio. E nós estaremos falando hoje sobre a paternidade socioafetiva e alienação parental. E como convidada especial virá hoje a doutora Jerusa Rota. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário e direito das famílias. Sandra, seja bem-vinda, Sandra, Alain. E é isso, gente. O que nós vamos trazer hoje? Nós já estamos no passado, alguns dias falando a respeito da alienação parental, falando o quanto é importante que as pessoas, que a sociedade se conscientize da importância desse assunto para toda a sociedade, das sequelas, que essas crianças levam para toda a vida, das consequências que já foram comprovadas através de pesquisas idôneas e pesquisas científicas, comprovando que a agressão, a violência doméstica é resultado de um início lá atrás, na infância, onde houve uma alienação. Também olhamos do ponto de vista sistêmico, trazendo bastante da contribuição de Bert Hellinger, onde ele ensina as constelações familiares e fala aí da lealdade oculta, traz pra gente as questões transgeracionais, as influências através do nosso código de DNA, através da programação que já existe na nossa corrente sanguínea, trazendo esses padrões e emaranhamentos do nosso sistema familiar. Então, tudo isso a gente já vem conversando. Nós já tivemos aqui pessoas incríveis, profissionais, cada um na sua área, que já está sedimentado no mercado, que contribuíram para fundamentar tudo isso que a gente trouxe. E aí, enquanto a doutora não chega, eu vou colocar para vocês aqui um campo e vou trazer uma situação nova. Então, até hoje, eu vou escolher aqui uma menininha, ok? Uma criança. Vou colocar a criança aqui no meu campo. E aqui é uma hipótese, tá? Para que vocês entendam o assunto de hoje. Então, essa criança, ela é filha de um pai, ok? E de uma mãe. Então, nós estamos aqui num relacionamento, ocorreu um relacionamento, houve uma ação de amor e dessa ação nasceu uma filha, ok? Então, nós temos aqui uma família. Agora, o que acontece, o que a gente vem trazendo, Através do direito de família e através da visão sistêmica. Seja bem-vindo, professor Rocha. O que acontece aqui? Nós estamos considerando um fato específico, onde este casal que teve essa filha se separou. Então, não deu certo o relacionamento, Era um casamento, era um namoro, foi só um encontro, não importa. Eles viram que não dava para seguir adiante juntos, então houve uma ruptura do relacionamento do casal. Quando isso acontece, já começa a gerar toda a demanda jurídica. E nessa demanda jurídica, o que vai acontecer? Essa criança passa a toda a questão, da guarda, se essa guarda vai ser compartilhada, se essa guarda vai ser unilateral e como vai acontecer tudo isso, se esse casal vai entrar num acordo, vão procurar o melhor para essa criança, ou se existe aqui algum sistema anterior familiar ou alguma situação pessoal de cada um deles, onde eles não conseguem se resolver na situação pessoal e na situação conjugal. Se eles não conseguem se resolver, começam os problemas onde eles utilizam essa criança, que é algo que pode machucar um ou outro, e começam a usar essa criança como uma espécie de objeto de briga, onde um quer que o outro sinta dor.
E aí começam, a Jerusa chegou, e aí começa toda aquela situação, né? Deixa eu convidar aqui a doutora Jerusa. Vamos aguardar que ela entre. Bom dia. Olá, doutora Jerusa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda aqui. Eu vou te chamar de Jerusa, tá bom? Claro, obrigada pelo convite. Estamos aqui em casa de quarentena. Pois é. Todos nós, né, estamos aqui. Ó, Jerusa, veja só, eu tô aqui colocando para o grupo. Você consegue ver meus bonecos? Consigo. Perfeito. Eu tô colocando aqui uma situação comum, onde um casal, né, que teve um relacionamento e teve uma filha. Esse casal, o relacionamento não deu certo, porque não importa, mas não deu certo, eles perceberam que não dava para continuar, estão separados, ok? E aí eu tô trazendo a situação. A situação ideal é que os dois estivessem bem resolvidos e buscassem juntos qual seria o melhor caminho para essa criança, que no mundo ideal seria a guarda compartilhada, ok? O que acontece? Olha só, a professora Perpétua assistindo o programa, seja bem-vinda. E aí, Jerusa, o que acontece aqui quando esse casal se separa efetivamente e não consegue resolver seus conflitos pessoais, não consegue resolver a situação conjugal, e esse casal começa a trazer, então, para a briga essa criança, que é o fruto do relacionamento, né, essa filhinha. Eles começam a agir como se essa criança fosse um objeto. E eles utilizam essa criança para essa briga, né? Pessoal, entre eles. Então, nós começamos aqui um problema de briga familiar, no direito de família, briga pela guarda da criança, briga por causa da pensão alimentícia e várias outras brigas que se apresentam, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de uma violência doméstica, de uma Maria da Penha, onde esse homem é o agressor e essa mulher é a vítima. E temos também a possibilidade de uma alienação parental, sendo qualquer um dos dois agressor, qualquer um dos dois a vítima, ou os dois agressores e os dois vítimas. Então, estamos aqui diante dessa situação. Essa situação nós já tratamos nos programas anteriores. Então, a gente já vem falando, né, no dia a dia, todos os dias, das possíveis situações em relação a isso. Agora, Jerusa, vamos criar um caso hipotético, ok? Ok. Foi dada a sentença para ela de guarda unilateral para a mãe. Vamos criar essa situação? Ok. Então, vamos imaginar que essa mãe começa a falar para a criança que o pai não gosta da criança porque ele traiu a mãe, ele foi embora, ele preferiu a outra, e ele não quer saber da criança também, e ele também não paga pensão. Enfim, ela vai começar a trazer uma situação aqui. E hoje nós vamos complicar um pouquinho mais. Certo? Certo. E eu vou complicar um pouquinho mais ainda, né? Vou trazer casos, inclusive, que a gente já conversou, né? Vamos supor aqui que o que acontece? Aqui está uma briga de alienação parental. Ele está dizendo que a mãe é alienante, ela está dizendo que é ele que não quer saber de nada, enfim, a briga está na justiça. E durante essa briga, essa mãe arruma, porque quando eu postei o nosso flyer, né, as pessoas estão participando bastante. Então, uma pessoa me mandou uma mensagem assim: doutora, quando você for falar, dá para você, já que vai falar de paternidade socioafetiva, dá para você colocar um casal homoafetivo? Falei, dá. Então, vamos colocar aqui que essa mãe se relaciona agora com uma outra mulher. Essa mulher é a terceira nessa história. E essa mulher começa a cumprir a função de pai.
Ela pega a posição de pai e ela começa, então, a tratar essa criança como filha dela. E existe aqui o afeto. Vai começar a existir o afeto. Ok? Essa é a nossa situação da conversa de hoje. Seja bem-vinda, Jerusa. E com esse afeto, né, ele ganha contornos legais, né? Que Perfeito. Hoje a gente pode, devido ao afeto, ser incluído no registro da criança com todos os direitos e obrigações. E o cuidado da criança, né? O afeto. Isso é um avanço legal, um avanço que a lei nos trouxe, né? De uma situação que já existia no mundo e ela passou a ter o respaldo legal, inclusive para fins previdenciários, né? Para ter esse amparo amplo e restrito dessa criança. Mas um olhar que a gente deve ter é que esse afeto, inclusive, ele pode existir. A gente está pegando essa situação concreta, né, de um casal de mulheres, pode ser um casal de homens, pode ser, inclusive, pós-morte. Imagina a situação. Por um longo período... Vou trazer só mais uma pessoa. Esse pai não ficou sozinho e arrumou também outra mulher, ok? Então, aqui tem um novo casal, é aqui um novo casal e a criança tá com a guarda unilateral aqui, com este casal, ok? Vamos lá. Bom, agora, a situação de afeto pode existir também contornos familiares que aí, no caso, é uma guarda unilateral, ok, né? Mas pode acontecer também da criança ter vínculo com as duas famílias, né? Se fosse o caso, também poderia, dentro do registro civil da criança, todo esse contexto afetivo passar a ser um contexto legal com o registro civil da criança, acrescendo o nome dos pais biológicos e dos pais afetivos, no caso, que foram esses vínculos construídos por eles, né? Mas no caso aqui que você, né, voltando ao caso da guarda, da unilateral, agora imagina assim, né? A situação pode se complicar também. Agora você imagina se esse casal de mulheres, né, se não houvesse esse cuidado legal da adoção, né, do vínculo socioafetivo, imagina que elas também se separassem. Mas o vínculo, vamos pensar que elas viveram juntos por 6, 7 anos. E de repente já não deu mais certo. 7 anos de convivência, essa mulher, ela exerceu o papel de pai da criança. Exatamente. E essa criança começa a realmente ter o afeto, porque o que acontece é o seguinte, o direito de família, quando houve essa mudança no direito, foi justamente, parou então de se avaliar, de se considerar os laços sanguíneos, né? E considerar agora os laços afetivos. E daí que começam as terminologias pai biológico, pai afetivo, mãe biológica, mãe afetiva. E aí a certidão de nascimento mudou, né? Porque na minha certidão de nascimento estava escrito: nasceu, né, Vanessa Paiva, filha de... Ai, mãe. O nome da minha mãe, pai. O nome do meu pai. Dos meus filhos já não é assim. Dos meus filhos nasceu, Lucas Miguel, filiação. Então, ali pode ter quantos nomes geraram afeto com essa criança e exercem o papel de pais dessa criança, irresponsáveis, né? Então, a gente tem lá o nome. Olá, Lúcia de Paiva, seja bem-vinda, bom dia. Então, nós vamos ter lá, vamos supor, o nome de 2 homens, o nome de 2 homens e uma mulher, o nome de 2 mulheres, o nome de 2 mulheres e 2 homens. O que vai figurar esse documento de certidão de nascimento? Exatamente a função comprovada por um período de tempo onde gera realmente um vínculo de afeto com essa criança. E agora vão vir todos os direitos envolvidos nisso. Isso. Lembrando que o processo, né?
o processo de reconhecimento, ele tem o estudo psicossocial, né? Tem toda a comprovação, todos os vínculos, né? Então, não é assim também, eu vou ao cartório e vou fazer... Não, tem que ter a comprovação. A criança, ela tem que, né? Mesmo porque o Ministério Público participa, né? Claro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com a criança, sempre. É uma coisa que a gente, né, que eu falo, o direito das famílias, né? Essa abrangência, por muito tempo, falou direito de família. Não, hoje, o direito, ele deu um passo adiante e ele olha para o direito das famílias e todas as organizações que as famílias hoje têm na nossa sociedade. E ela deve ter um especial cuidado e, principalmente, coroando isso, é o afeto. O afeto, ele é o maior dos vínculos mesmo, né? Porque muitas vezes, né, a gente discute, o pai biológico, mas o afeto, aquele diário viver, aquela convivência, é isso que nos traz a humanidade para perto da gente. É isso que nos faz essa proximidade, né, de humano. E o direito, ele não pode simplesmente ser puramente técnico. E ele caminha, né? A gente brinca, né? Quando a gente estuda em filosofia jurídica, o direito, ele está um passo atrás daquilo que a sociedade avança. Então, a sociedade avança e o contorno social muda e logo atrás vem as regras, né? E o direito faz esse movimento de forma constante. Então, esse olhar que hoje, né, de uma oportunidade muito rica de trazer isso, esse debate, de olhar para a situação do afeto. E, mais uma vez, o direito a abraçar isso e de forma legal mesmo, que você pode trazer esse contorno familiar, né, do direito das famílias. E, principalmente, né, a gente olha esses bonequinhos, fica muito fácil, né, até muito mais fácil do que só nós duas, assim, a gente conversar, mas olhar essas crianças, né, olhar esses... A gente usa também, né, muitas vezes no processo, esses atores, né, processuais. Quando a gente está discutindo, né, a gente fala, porque a gente fala, fulano, a criança, mas são os atores processuais que, na verdade, quando você lê um processo, nunca deve perder de vista que são pessoas, né? A gente olha o papel, muitas vezes a gente que é o intercessor, né? A gente leva ao juiz a história, a gente leva ao juiz o conflito e a gente tem que trazer essa riqueza de olhar para essa vida, esse componente humano e é muito legal a gente ver essa situação com os bonecos e a gente traz de volta no nosso coração essa vontade de fazer cada dia mais o direito uma ciência humana, né? Não puramente técnica. Perfeito. Jerusa, deixa eu te pedir para você colocar o teu celular um pouquinho mais... Isso. Aqui? Isso. Melhorou? Não, tá cortando tua cabeça. Assim? Aí tá bom. Ótimo. Tá ótimo. Então... Exatamente. Quando você fala do direito das famílias, né? Para quem é advogado, a gente está sendo redundante, mas esse programa ele está sendo acompanhado, né, de forma assim incrível por pessoas de vários lugares, né? Não só do Brasil, fora do Brasil também. E muitas delas não são da área jurídica, muitos são e outros não. Então a gente precisa explicar para as pessoas que não sabem, né? Por que direito das famílias? Porque antes, quando era direito de família, era exatamente o modelo tradicional, que seria esse homem, né, essa mulher e essa criança. Então, era um casal hétero, né? Era um casal hétero que tinha filhos e essa era a família. Quando começou a mudar a composição da família, né? Por exemplo, tem famílias hoje, vou criar aqui famílias para a gente poder visualizar. Tem família, por exemplo, que a mãe, às vezes ela é uma mulher solteira, né? E ela teve uma filha. Ou ela é viúva e ficou com essa filha, ela não se relaciona com mais ninguém. Quem é a família? Somente ela e a filha, né? Às vezes são os filhos e os pais faleceram, vamos supor, num acidente, e fica morando irmão e irmã.
Quem é a família? Os irmãos, né? Então, hoje em dia, existem várias composições familiares, né? Existe até a família eudemonista, né? Que é uma família de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Como as comunidades, por exemplo. Tem um objetivo em comum e várias pessoas vão morar ali. E aí elas começam a construir patrimônio juntas, construir o cotidiano delas é unido. E a gente chama de família eudemonista. Então, esses vários tipos de família, né? É tão incrível, né, doutora? Porque eu te chamo uma hora de Jerusa, outra hora de doutor. Não, imagina. O direito de família, né? Ele traz até a família, que eles chamam de iFamily, né? Que é a família configurada de uma maneira virtual. Pessoas começam a se relacionar por sites, né? Por situações virtuais. E começam a conviver com isso, né? É um mundo paralelo, que agora a gente está vivendo aqui também, né? Nós estamos juntas agora, né? E estamos conversando, estamos nos vendo, estamos nos relacionando. Então, pessoas que se relacionam assim, uma está num país, outra em outro, e começam de verdade a ter um relacionamento, a sentir afeto, a construir patrimônio junto, a ter vontade de formar uma família. Já configura uma união estável. E para o direito isso já vai gerar direito para ela, né? Que aí vem a história do contrato de namoro, né? Você fazer um contrato de namoro para deixar claro que tipo de relacionamento você tem, porque dependendo do relacionamento, pode configurar uma união estável. E aí, como você aí a gente vai, se você quiser abrir um pouco, né? Aí tem a situação, tem várias situações, né? O direito, só queria fazer uma ressalva, né? Que eu falei que por muito tempo a adoção socioafetiva, né? Ela era assim, apenas judicial. Agora não, ela pode também ser extrajudicial, tá? Fazendo essa ressalva nesse sentido. Por muito tempo a lei tinha essa restrição, né, de somente ser judicial. Hoje não, pode ser extrajudicial, sim. Mas voltando à questão da união estável, que você, só fazendo essa ressalva para não, que eu falei aquele momento que sim, pela participação, a tutela do menor. E com mais uma vez, o direito ele vai acompanhando a mudança da sociedade. E o principal, né, o cuidado, é essa organização familiar que não para de modificar. Essa que você falou da comunidade, olha só, né, o direito olhando para isso. Aí, se você não regulamenta isso, os conflitos tendem a aumentar. Claro. Entendeu? Então, o direito ele tem que regulamentar isso, ele tem que ter esses olhos para o vínculo de afeto, porque muitas vezes você chegava ao extremo, a gente está pensando para a situação de cotidiano, o direito dos alimentos, a gente está pensando no direito previdenciário, se um desses morre, imagina a situação desse casal, né? Uma, ela tem um vínculo com o INSS, ou estatutário com o Estado, ou federal, enfim, um vínculo de diferente. De repente, ele vem a falecer e ela é o arrimo da família. Como é que essa criança vai ficar amparada? Se não tiver a legalização... Vamos colocar essa situação aqui? Vamos lá. Então, essa daqui é a terceira, né? Que entrou nesse relacionamento aqui. Okay? Certo. Ela vai figurar na posição de pai, que daqui a pouco a gente vai trazer novamente a questão da alienação parental aqui, ok? Tá. Ela ocupou o lugar desse homem, aqui. E ela ocupou também financeiramente. Ela virou arrimo de família e criou um afeto para a criança. Isso. Mas ela não colocou o nome dela na certidão de nascimento. E aí ela falece. Bom, é possível o reconhecimento da paternidade, né, ou a maternidade socioafetiva depois da morte, né? É possível. Você vai ter que entrar com o processo
de reconhecimento, ainda que pós-morte. É possível. Mas olha o trabalho, até que o processo se resolva, como que fica essa criança? Se não tiver provas que fundamentam uma tutela de urgência. Exatamente. Agora eu vou trazer outra informação interessante para as pessoas, Jerusa. O Facebook, né, que tem aquele histórico e datas, ele é reconhecido como uma prova, como prova para esse processo, prova de que existia esse vínculo, existia esse afeto, existia essa convivência. Então, as redes sociais são reconhecidas na justiça como prova, mesmo pós-mortem, para que seja reconhecida a filiação socioafetiva. Né? Já é algo interessante, né? Que as pessoas... Mas é lógico que a gente vai ter que fundamentar com mais provas, né? Porque a gente também sabe que as redes sociais são bastante maquiadas, né? Sim. Aí a infinidade de provas, né? Qualquer, né? Que a gente... Quando a gente estuda a teoria, né? Todas as marcas deixadas no mundo, né, que devem ser traduzidos em linguagem competente através do processo e levado ao juiz. Então, isso é uma infinidade de situações, né? E a gente olhando, né, hoje, a gente usa muito o que o mundo deixou de marcas, né, no mundo digital, que são os históricos, os feeds de notícia, enfim. Isso tudo, sim, é trazido para dentro do processo como forma de prova. Mas voltando à questão, né? Se a gente tiver que enfrentar um processo judicial para reconhecimento dessa paternidade socioafetiva, essa criança vai ficar desamparada. Então, qual que é o caminho, doutora? Qual que é o caminho para a gente cuidar dessa realidade que já existe? Então, o primeiro caminho é o conhecimento, né? As pessoas precisam assistir esse programa. É o primeiro caminho. Para elas saberem que isso é necessário. E aí elas vão ter uma ação preventiva, né? Onde realmente vai ser chamada uma equipe multidisciplinar, né? Um assistente social, uma psicóloga, para avaliar esse relacionamento, inclusive avaliar se essa acusação é verdadeira, porque a alienação parental é crime, ela acontece dentro do bojo familiar, mas é crime. Então, primeiro precisa ser avaliada essa denúncia. Pode ser que não seja alienação parental, porque nós sabemos que tanto do lado da Maria da Penha como do lado da alienação parental existem as denúncias falsas, né? Então, vamos tirar um pouquinho a alienação parental dessa nossa situação. Então, foi constatado que não existia alienação parental, que realmente esse homem tem lá os problemas dele, por isso a separação, ele foi viver a vida dele, não quer saber da criança, e quis se justificar dizendo que era alienação parental. Vamos criar essa situação. E aqui realmente houve afeto, essa pessoa realmente se dedicou, era um relacionamento homoafetivo, um relacionamento que teve integridade, deu tudo certo, essa criança amava. E aí essa pessoa, sabendo disso, ela então ela simplesmente compareceu no cartório, né? Porque quando existe o reconhecimento de todos, ela pode acrescentar o nome dela na certidão de nascimento. E quando ela faz isso, ela evita toda essa dor de cabeça, né, que pode vir depois se ela não fizer isso. Então, o primeiro caminho é preventivo, que é o que eu sempre falo sobre a advocacia. As pessoas pensam ainda que advogado só pode ser procurado quando acontece um problema e precisa ser resolvido, né? Eu continuo batendo na tecla que advogado precisa ser procurado para prevenir, né? Vamos supor que essa pessoa não era estatutária, né? Ela não tinha, ela não era funcionária pública, ela tinha uma empresa, tá? Uma empresa de grande porte, inclusive. O que ela poderia fazer também? Ela poderia fazer um holding familiar. As pessoas nem sabem o que é isso. Então é um planejamento sucessório. Essa criança não vai ser herdeira, vai ser sucessora dessa empresa. A empresa vai continuar funcionando e gerando renda da mesma maneira como era. Essa criança vai crescer, vai seguir o caminho dela, que pode ser gerir a empresa ou não gerir a empresa, mas a empresa vai ser honrada. O trabalho dessa pessoa vai ser honrado, porque antes eles preveniram. Então esse é o melhor caminho. É a prevenção. Seria o desdobramento, né, doutora?
A gente está falando aqui da regulamentação do afeto, da regulamentação civil, né, desse vínculo afetivo. Olha imagina que você não faz, não formaliza esse vínculo, né, o reconhecimento extrajudicial dessa situação familiar. Aí um dos membros falece, a gente tem um impacto previdenciário, a gente tem um impacto sucessório, aí o problema vai se agravando, vai aumentando. Então, a gente volta o olhar, né? Hoje, como eu vivo, como é a minha família, como eu posso proteger a minha família, os meus filhos, né? Do ponto de vista patrimonial, como é que eu posso proteger do ponto de, enfim, de todas as maneiras, né? Para evitar esse conflito. E por que não, né? Às vezes você fala, não, eu tenho afeto, eu tenho filho, né? Ou a gente, hoje, pelos contornos familiares, esse afeto já existe. Por que não pensar nessa filiação socioafetiva? Né? Seja como... Seja para ter esse cuidado nesses desdobramentos, como a gente falou agora. Previdenciário. Eu vou trazer outra situação, para piorar mais um pouquinho a nossa situação aqui. Esse pai é pai da criança, ok? Certo, então, biológico. Está na certidão de nascimento. Tudo bem? E ele também está vivendo a vida dele, e ele também está construindo um patrimônio. Ok? Então, a criança é herdeira dele, quando ele vir a falecer, ela será herdeira. E essa pessoa aqui não é um namoro, não houve um relacionamento, não houve casamento, não houve união estável. É um namoro, mas é um namoro atual. Como é que é um namoro atual? Chega quinta-feira, ela vai dormir na casa dele e volta para casa na segunda. É o namoro atual. Então todo mundo, né, lá no condomínio onde ele mora, vê ela indo para lá, indo no mercado, voltando. Os vizinhos conhecem, ele vai nas festas com ela. É um namoro. Ele não tem intenção de um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento estável, mais sério. Ele não tem a intenção de constituir família. E aí, o que acontece? Ele também vem a falecer. Na dúvida de que relacionamento é esse, o que mais provável vai acontecer, doutor? Bom, depende de como a namorada agir. Imagine que ela peça o reconhecimento. Tá construído durante o namoro. Então, se por um acaso, né, a gente está considerando que o namoro não é uma união estável. Um namoro. Né, mas é um namoro. Então, ela não entraria na linha sucessória, não teria nenhum direito. Agora, ela pedir ela não poderia entrar, né? Mas aí, na prática, nós sabemos que a probabilidade, não vou dizer, mas muitas pessoas em situações semelhantes vão lá e falam, não, era união estável. Certo. E tá aqui as fotos, tá aqui os registros, chama o porteiro lá para ser minha testemunha. Você me via fazendo compra na piscina, fazendo exercício na casa, recebendo correspondência, via. Ou seja, o patrimônio que era direito dessa criança vai ser dividido. Por quê? Porque esse homem não se definiu. Ele não definiu, ele só precisava fazer um contrato de namoro, já que ele não queria formar uma família com essa mulher. Vê como a questão preventiva muda toda a história, né? Não é verdade? É verdade. E aí, já que ele não fez, ele está deixando em risco todos os envolvidos. Todos. Não todos os envolvidos. Eu vou trazer a vida dessa pessoa aqui, tá? E agora vamos considerar que o resultado desse processo aqui foi reconhecido e realmente existe uma alienação parental aqui. Então agora estamos diante de um crime real e de uma pessoa que entrou no lugar dele. Se é alienação parental, ele não tem o direito de convivência com o filho. Ele recebeu talvez o direito de visita, mas esse direito de visita é acompanhado, né? É supervisionado.
e foi colocada uma pessoa no lugar dele. E aí, doutora, eu vou trazer o que agora? A visão sistêmica, né? Que a doutora gosta bastante também. O que acontece quando uma pessoa entra no lugar de outra dentro do sistema? Porque esse é o lugar dele, como pai. E aqui realmente existe uma alienação parental. E uma terceira pessoa é colocada no lugar. Aí é aquela história que eu sempre faço analogia com o corpo humano, né? Quando você pega um órgão e troca por outro órgão do mesmo corpo, o que vai acontecer? Esse corpo vai falir, vai morrer. Apesar de ser do mesmo corpo, cada órgão está no seu lugar conforme a sua função. Então, no sistema, quando você faz algo assim, você está fadando todo o sistema ao fracasso. E esse é o ponto, né, desse movimento do direito sistêmico, né, que está lutando aí para que as pessoas passem a entender essa visão sistêmica e percebam quanto uma ação dessa pode gerar, além de vários problemas processuais, pode gerar problemas para toda a família, né, de doenças, né, de essa criança... ela pode ficar depressiva, ela pode ter problemas seríssimos com drogas, enfim. Por quê? Porque alguém entrou no lugar errado. Então, é bastante interessante a visão sistêmica, né? O quanto ela nos ajuda também, não só a resolver a situação da família, que aqui seria o correto na visão sistêmica, né? O quanto essa visão nos ajuda... todo mundo foi acolhido. Esse é o ideal da visão sistêmica. Todo mundo acolhido em prol de uma criança. Então, o quanto ela nos ajuda também a resolver o processo, né? E esse processo deixar de ser litigioso e passar a ser um processo amigável, ou o fim do processo, né? Através de verdadeiramente um acordo extrajudicial que vai dar fim ao processo. Sem resolução do mérito, porque houve um acordo. Então, olha que interessante como a visão sistêmica realmente ela pode ajudar quando as pessoas conseguem visualizar o que estão fazendo, né? Você já acompanhou algumas situações assim, né? Já. Mas esse ponto de vista sistêmico, a forma como você organizou, né, visualmente através dos bonecos, né? E como que seria, mesmo o pai, assim, com toda essa alienação parental, né, que ele escolhe não mudar de atitude, mas ainda assim ele tem posição diante dessa organização. Na nossa história, né, a gente colocou como a mulher sendo alienadora. O pai é aquele que estava lutando para conviver com a criança. Tá. Nessa história a gente fez assim. E a gente tinha colocado uma outra mulher no lugar do pai. Quando a gente reorganizou sistemicamente, cada um foi para o seu lugar, e todo mundo em prol da criança. Como que isso está acontecendo hoje? Inclusive, ontem foi um dia muito emocionante, porque ontem nós vivenciamos uma situação dessa, através de um trabalho online. E como que foi que aconteceu? A gente abriu uma constelação familiar para a alienadora, para ela. E aí ela se reconheceu alienadora, porque é incrível, o alienador não se reconhece alienador, ele se reconhece vítima. Ele não se vê como alienador, ele se vê como vítima do outro. E ela se reconheceu alienadora. Quando ela percebeu que ela era alienadora e por que ela era alienadora, ela tinha um vínculo muito forte com a criança, de tal maneira que ela tinha realmente a sensação de posse sobre essa criança. Ela não via como uma criança, ela via como algo dela, né? E ela estava deixando de viver a vida até por causa dessa criança. E a criança já cresceu, já é um adolescente, também não consegue fazer nada porque está preso à mãe. E com depressão, dizendo que não queria mais viver, uma coisa muito pesada. Ontem, quando ela se reconheceu alienadora, ela pediu perdão. E houve uma reconciliação ontem. Ela pediu perdão. Depois de tanto tempo o pai sem ver a criança, ainda ontem, ela falou para o pai que fosse buscá-lo.
Quer dizer, ontem foi resolvido. Nisso é feito um termo de acordo, assinatura digital, tudo por WhatsApp mesmo. O advogado só precisa pedir homologação, porque houve um acordo. Acabou. Acabou no momento em que ela tomou consciência. A cura está na consciência, porque é tão incrível, as pessoas não têm consciência, Jerusa. Não têm consciência. Até o agressor da Maria da Penha muitas vezes agride, porque faz parte do padrão dele a agressão. Ele não consegue se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está causando naquela vida. Ele simplesmente quer infligir dor naquela vida porque ele sente dor. É uma maneira de fazer o outro sentir dor para olhar para ele. Porque ele está sentindo dor. Você entende? E quando as pessoas tomam consciência do seu próprio sistema familiar, né, elas conseguem enxergar. Por que ela fazia isso? Então ela olhou, ela viu a mãe dela, ela viu a avó dela, ela enxergou um padrão e ela viu quanto essa família vinha sofrendo já fazia muito tempo. Eu sempre faço essa pergunta, eu falo, você vai querer fazer algo para mudar isso? Isso vai doer. Para mudar, vai doer. Se você escolher fazer diferente, vai doer em você. Mas quantas gerações serão necessárias até que isso se cure? Porque você está vendo o que aconteceu com a sua mãe, você está vendo o que aconteceu com a sua avó, você sabe o que aconteceu com a sua bisavó. Você está fazendo a mesma coisa. E quando a pessoa toma essa consciência, ela decide se ela vai enfrentar, e aí ela vai trabalhar toda a questão com o sistema dela, né? Bert Hellinger diz que os nossos relacionamentos, Jerusa, é o nosso sistema que escolhe, não é a gente. Por isso que tem mulher que fala assim, eu tenho dedo podre, né? Não sei se você já ouviu esse termo. O que quer dizer ter dedo podre? Quer dizer que ela arruma uma pessoa que tem um padrão e quando ela consegue se desvencilhar e finalizar esse relacionamento, ela arruma alguém do mesmo padrão, ou igual ou pior ainda. Vem totalmente diferente. Quando ela começa a se relacionar, entra no mesmo padrão. Não é um dedo podre, é o sistema que precisa daquela cura. Inconscientemente, ela vai atrair a mesma situação para viver a mesma coisa. A gente percebe isso nas vítimas de Maria da Penha. Quando elas conseguem fazer todo o processo e finalizam, elas arrumam uma outra pessoa que também é violenta. Por que isso acontece? Porque existe um sistema. Quando ela consegue enxergar isso, aí o que acontece? Todo mundo se reorganiza. Quando se reorganiza, não existe mais processo. Não tem para que existir processo. Isso é muito bonito, sabe, Vanessa? Isso é muito... É a essência, né? Porque o que a gente vê quando chega no final é a ponta do iceberg. É o conflito já concretizado. Agora, se você vai olhar isso, né, que a gente fala que o direito é a ciência do dever ser, né? Aquilo que deve o ser se tornar, né? A ciência do dever ser, né? E agora a gente olha para esse, do ponto de vista sistêmico, a gente, quando olha para a ciência do dever ser, a gente também tem que olhar para o ser. Por que essa célula, né, esse ser humano dentro da sociedade, que sempre é vítima desse conflito, ou né, se é vítima, se é autor, enfim, está sempre envolvido nesse conflito. Essa célula, né, chamando o cidadão, né, onde ele for, esse conflito vai acompanhar. A pontinha do iceberg que a gente encontra no tribunal é só a consequência, é o resultado. E esse olhar sistêmico do direito, de olhar para os seres humanos, né, isso me traz, você me falou, né, embora eu não tenha conhecimento, né, como você, é uma coisa que me encanta muito. Porque você olha para o ser, né, como que esse ser vai se reintegrar de uma forma mais plena na sociedade e os conflitos, né, vão diminuir ou vão cessar de uma forma mais definitiva. E se isso existir, quer dizer, os tribunais eles vão ficando mais vazios e o conflito, né, olhando para o direito dele, é como se você pegar emprestado na medicina. Você vai parar de dar antibiótico, você vai fazer um tratamento que venha prevenir aquela crise constante, né, que pode levar à falência
familiar, a falência patrimonial, enfim, de toda a ordem. E esse olhar sistêmico que você me apresenta, sempre que eu te encontro, eu fico encantada. Encantada. E eu vou te falar, viu, Jerusa? Nós nos conhecemos de uma maneira bem interessante. Eu acho interessante a gente trazer aqui como a gente se conheceu, porque essa é a prova, né? Nós somos o resultado e prova viva de que tudo isso é possível e é maravilhoso e é uma transformação no direito, né? Porque antes, quando se entrava num processo litigioso, os advogados das partes, eles também entravam no sistema das partes, né? Eu tive casos, Jerusa, do advogado da outra parte ficar com raiva e a gente até queria fazer o acordo, o advogado, não vai fazer o acordo, isso é injusto. A parte queria fazer o acordo e o advogado não queria. E quando a gente olha para o sistema, a gente vê que aquele advogado, ele tem um sistema semelhante ao do cliente dele. Que é interessante olhar para o sistema também do advogado, do juiz. É bem incrível essa visão sistêmica, né? E nós duas nos conhecemos, cada uma do lado de uma parte de um litígio de anos, né? Uma briga boa, a gente pode chamar assim. E como é que a gente fez? A gente agiu como pessoas humanas, a gente trouxe para a nossa realidade esse olhar, né, esse olhar sistêmico, esse olhar de quem é a Jerusa, quem é a Vanessa, as outras pessoas envolvidas. E com esse olhar, com esse carinho, nós conseguimos chegar num ponto de acordo, né, para poder caminhar para o final do processo e ficamos amigas. Olha que incrível isso. Então, quer dizer, isso é real. Nós estamos hoje juntas fazendo um programa unidas. Inclusive, o Dr. Fábio está assistindo. Olha que lindo. Isso funciona, né? Nós somos prova disso. É verdade. Tem uma pessoa aqui, a Vera Lemos Carvalho, que ela disse assim: entrei e não consegui. Sou adorada. Meus pais adotivos me registraram e faleceram. Depois disso, fui atrás do pai e mãe biológico. O pai, com posses, tinha falecido. Nossa, é uma história bem semelhante à nossa aqui, né? Não consegui. E aí eu não consigo entender mais o que ela falou. Você tá vendo, Jerusa? Estou com o resultado. Estou com o resultado áudio. Falta presencial. Já nas instruções, negado. Não entendi, Vera. Pelo que eu entendi, assim, uma coisa que no caso, assim, sou adotada. O que deve ter acontecido? Deve ter rompido o vínculo civil com os pais biológicos, né? Por isso. Que assim, deve ter sido... Eu não sei, a gente tem que saber se foi uma adoção com a destituição do poder familiar e com a inclusão, ou que aí foi uma adoção socioafetiva que, né, pelo que parece, houve uma destituição, por isso que ela não conseguiu, porque o pai biológico foi destituído civilmente, né, do poder de família, mas isso pode ser reorganizado, mesmo com o pai falecido, né? Se tem que entender melhor para poder orientar. Você tem o seu telefone aqui, né, de contato, mas ainda que o pai biológico, como é que foi? Teve um contato com o pai em vida? Não teve? Pelo que eu entendi, quando ela procurou, o pai tinha falecido e tinha posses. Mas aí é exatamente isso. Tem que verificar como se deu essa adoção, né? Se houve essa destituição, porque na adoção é o que acontece, né? É diferente do que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui do reconhecimento da paternidade socioafetiva, né? E é disso que a gente está falando. Que aí você coloca vários nomes na certidão e você tem direito sobre todos esses nomes, né? E no caso da adoção, é como se esses pais não tivessem existido. E agora os que adotaram é que existem. Então, esse aspecto também sistêmico precisa ser levado em consideração, porque isso afeta a vida de quem foi adotado. Porque isso é muito grande, viu, Jerusa? Essa questão que a Vera trouxe pra gente. Quando você exclui pais biológicos, né, e colocam outras pessoas no lugar, geralmente você vai ter problemas durante a sua vida, né? Problemas assim, profissionais, problema de relacionamento, porque não houve o acolhimento no coração dos pais biológicos.
e aí precisa avaliar, então, o caso concreto. Qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente, Vera. Tem o telefone lá na página do Instagram, você pode entrar em contato com a equipe e a gente vê a tua situação concreta, tá bom? Ó, ela teve contato, tudo. Então, é interessante entrar em contato. Tem um telefone aí que estão colocando, você pode falar nesse telefone também. Mas olha que incrível, né, o que ela trouxe pra gente, Jerusa, a questão da adoção, né? E a adoção, sistemicamente, é mais forte ainda. Principalmente quando aqueles que adotaram não contam para o filho que ele foi adotado. E a gente sabe que tem situações assim, né? E eu tive um caso bem grave, que quando a gente constelou, apareceu os pais na constelação. Além dos pais que ele acreditava que eram pais dele. E aí virou uma confusão, né? Bem grande. Inclusive, esses pais adotaram porque tinham perdido um filho. Tudo isso apareceu na constelação. Tinham perdido o filho deles e eles colocaram o mesmo nome do filho que tinha falecido no filho que eles adotaram. Então, eles entraram no lugar dos pais dele e colocou ele no lugar do filho. Então, você vê como é bastante importante, né, Jerusa, essa visão sistêmica e o conhecimento do direito das famílias, né, e do direito criminal que atua dentro do âmbito familiar, que é a questão das violências domésticas. Todo esse conhecimento, ele é fundamental para você prevenir todo esse sofrimento que a gente trouxe aqui nesse bate-bola de uma maneira, né, lúdica. Mas você falou, né, que apareceu na constelação, né, o sistema mesmo. Isso é muito... Eu não sei como que isso aparece na constelação. Então, tem uma fundamentação que é o campo morfogenético, né? A constelação é quando você concorda em olhar para a tua situação, olhar para aquilo que está oculto ainda no teu sistema. Então, você tem representantes que podem ser bonecos, e com bonecos é muito interessante, porque é como se você estivesse brincando comigo. Então, você escolhe os bonecos, te mostro vários bonecos, você escolhe quem te representa, quem representa teu marido, teus filhos, e você vai falando, coloca em tal lugar, coloca em tal lugar. Conforme a posição que você vai colocando, o teu inconsciente está espelhando no campo o que acontece no teu sistema, porque é um inconsciente coletivo e familiar. Só que você não sabe, porque é inconsciente, você vai colocando. No meu caso, eu conheço como isso é colocado, a posição, tipo de boneco, como você colocou, e aquilo traz informações. Então, dá para saber quem é o pai, quem é a mãe. Às vezes eu falo, ó, tá faltando uma pessoa aqui. Aí escolha um boneco, e quando o boneco entra, eu falo, nossa, essa pessoa é fulano de tal. Então, o próprio sistema vai mostrando. Então, você coloca os seus pais lá. E aqueles pais não são os pais que você acreditou que eram seus pais. Fica duas pessoas querendo entrar. Aí você escolhe aquelas pessoas, você tem um vínculo, aí aquele vínculo muito forte. Então, peraí, esses são seus pais, que provavelmente você é adotado. Quando a pessoa vai buscar informação depois da constelação, ela volta me trazendo a confirmação de que era isso mesmo, que foi isso que aconteceu, né? E isso E para que tudo isso? Porque existe uma libertação aí. Quando uma pessoa vai buscar tudo isso, ela descobre que ela é adotada e ela acolhe essas pessoas que não falaram por amor. Por amor elas não falaram. E acolhe aquelas que ela nem sabia que existia, a vida dela flui, começa a dar certo. Aquela pessoa que sempre tem problema financeiro, começa a melhorar, porque faltava o acolhimento daquele que estava excluído. Então é realmente lindo. E dentro do direito de família, muda, realmente transforma a história e acaba com o processo, que é esse o nosso grande objetivo. Jerusa, eu quero te agradecer profundamente, agradecer as pessoas que estão acompanhando. A gente está aqui com o pessoal também de Direito Sistêmico, do grupo da Hellinger, né, que são alunos aí da Hellinger Schule, da Ciência Hellinger.
E eu estou falando isso para te deixar com tempo para você poder finalizar, tá? E um grande abraço. Amanhã estaremos aqui às 10 horas novamente, tá bom? Pode fazer suas considerações finais. Eu vou deixar com você, vou te dar um tempinho aí, vou te deixar com 4 minutos para você falar um pouco do seu trabalho, dessa questão previdenciária também. Traz um pouquinho aí. E um beijo para o Gabriel e para a Marília, os advogados que trabalham com direito sistêmico também. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez te encontrar de forma virtual sempre muito enriquecedor. A gente aprende e eu fico cada vez mais encantada com o direito sistêmico. Eu sou advogada em Campinas, atuo na área do direito previdenciário e tenho uma paixão pelo direito das famílias, que também atuo na área. E o direito, para mim, ele representa isso. Ele representa eu sempre olhei para o direito, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas é advogada, sempre gosta de brigar, sempre gosta de... Mas eu sempre tive um olhar conciliador para o direito. Eu acho que o direito, ele quando a gente leva ao judiciário, a gente usa, né, até a última razão. Ele é a última razão. E eu gosto muito do direito preventivo, da gente olhar para o direito e para o conflito de uma forma mais pacificadora. Então, eu sou uma advogada que busco sempre o diálogo entre as partes, esse olhar humano, né? É claro que a gente não vai, as concessões sempre, né, assim, recíproca, para olhar para o acordo, mas para você, né, que eu falo, se você pode escolher a solução do conflito, né, quando eles não se entendem, é o juiz que vai decidir, né, o terceiro que vai. Então, você tem a capacidade total e integral de resolver esse conflito. Olha para esse conflito, né? Vamos pensar por que ele existe. E é por isso que o direito sistêmico me atrai. É como se ele completa esse olhar que eu sempre tive pelo direito. Perfeito. Então, é muito, muito, muito interessante. Continua compartilhando comigo, doutora, sempre. Eu aprendo muito com você. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Jerusa. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui, a Jo Sampaio trouxe uma questão, Jo. Eu não sei quando que a sua irmã entrou com esse pedido, né? Ela disse que a irmã fez um pedido de paternidade, né? Dessa investigação de paternidade. Como ela tinha o nome de outro pai, o próprio juiz disse que o pai não precisava assumir. Então, assim, Jo, tem vários casos assim, tá? O pai tem que assumir, sim. Então, não sei quando ela deu entrada, se foi antes do reconhecimento dessa lei, tá? Mas esse pai, se ele é pai, é um processo de investigação de paternidade, faz-se um exame de DNA e comprovando o nome dele tem que entrar sim, e aí vai gerar todos os direitos que são específicos dessa paternidade. Eu tenho vários casos assim, tá? A Tânia trouxe o que aqui e necessita saber mais, mas só a constelação já deu uma paz interna. Ela deve ter falado alguma coisa antes. Agradecer a mãe, dar lugar para ela, não julgar a escolha ou necessidade da mãe, enxergá-la como grande. Exatamente, Tânia. É por aí mesmo. Quando ela reconhece tanto os pais, né, adotivos como os pais biológicos, ela vai ser nutrida, né, através da mãe, ela vai se sentir completa, plena, e através do pai ela vai para a vida, ela vai se relacionar, ela vai encontrar o teu propósito de vida e ela vai ser feliz, porque é isso que a gente precisa, né? E assim, você não assistiu desde o início, mas nós vamos deixar disponível esse vídeo, hoje já vai estar no IGTV, que é pelo Instagram, e a partir de amanhã ele já vai estar no canal do YouTube, Vanessa Paiva, você pode assistir, tá bom? E, nossa, que legal, o pessoal participou bastante, viu? É que eles escrevem, aí fica cortado, eu não consigo pegar tudo. Mas estamos com 28 segundos, eu quero
novamente. Jerusa, foi um grande prazer Muito estar obrigada. E assim, eu sempre tive um carinho muito grande desde o início, tá? Então, eu sei que é um encontro de almas aqui. Um grande abraço. Até mais. Até mais.